Olá, gostaria de agradecer primeiramente esse vídeo pela locação que vocês estão vendo aqui. Nós estamos na ADEME Rio de Janeiro. Queria agradecer ao Cláudio, ao Murilo, a Geisa, toda a equipe da ADEME que gentilmente nos recebeu aqui nessa tarde para a gente poder conversar com o Francisco Carbalido sobre um assunto bem interessante de mercado, principalmente para os loteadores, né? Nós temos falado muito sobre financiamento no mercado imobiliário de maneira geral. Financiamento é algo que é a base do mercado de novas moradias, né? Então, quando a gente fala de empreendimento vertical ou qualquer tipo de empreendimento, a gente busca qual é o funding disso, qual é a maneira de se financiar esse empreendimento e aí chegar a esse consumidor final. No caso do loteamento, nós sabemos que tem algumas diferenças, então é importante que a gente discuta um pouco essas diferenças. Então é por isso que eu convido vocês a esse papo de mercado, junto comigo, junto com a Brain e com o Francisco Carbalido da Vector, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. O que é legal nesse mercado e falar um pouquinho sobre isso é que muita gente já conhece, mas como é um mercado altamente capilarizado, tem muita gente que desconhece isso e que vê esse mercado como algo apenas autofinanciado. Então você precisa ou ser o proprietário da terra e ter dinheiro para poder fazer esse arranque inicial, infraestrutura, programar isso para os seus lotes, ou você buscar algum parceiro experiente que faça isso. De toda chance, é importante a gente saber que existem novas possibilidades e possibilidades até corriqueiras do mercado para esse financiamento, para a gente poder atingir esse objetivo. Então agora a gente vai conversar um pouquinho com o Carbalido para ele poder nos explicar um pouco mais, falar um pouco mais dessa base e também falar o que é possível fazer nesse mercado. Carbalido, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao Rio de Janeiro. A gente está bastante feliz aí com a oportunidade de bater um papo com você sobre isso. É algo que as pessoas sempre nos pedem para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Recurso no mercado de loteamento é algo bem complexo. Então a gente gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre esse mercado que a gente está conversando. Bom, primeiramente, obrigado Marcelo, obrigado a Brain, obrigado aqui a ADEME aqui no Rio de Janeiro por você dar espaço e a oportunidade de nós falarmos. Bom, meu nome é Carbalido, como você bem colocou, sou da Vector Investimentos e nós estamos hoje em dia bastante focados no setor de loteamento. O setor de loteamento, ele era autofinanciado até mais ou menos 2012, que o mercado, os incorporadores vendiam os seus lotes e os prazos nessa época, até 2012, eram curtos, de 6 a 10 anos, e você tinha uma parcela à vista no qual você conseguia fazer frente aos investimentos da obra de infraestrutura e você tinha podendo prorrogar até mais 2 anos de obra. Com isso você conseguia fazer o seu autofinanciamento ou fazer através do fluxo de caixa negativo, que é o que faltava para fazer todo o investimento. A partir de 13, começou a entrarmos numa crise e aí as pessoas físicas que iam comprar os seus lotes, os mutuários, eles começaram a não ter recursos primeiro para dar grandes parcelas e os prazos saíram de 6 a 10 anos e foram até 25 anos, que até ocorre hoje em dia. Com isso, o que acontece? Que o fluxo de caixa negativo ele fica muito negativo e a parte da obra que as pessoas antes aguardavam até uns 4 anos estão querendo o mais rápido possível, em torno de 2 anos hoje em dia. Com isso, esse autofinanciamento ele meio que não é muito mais possível hoje em dia. Com isso, os empreendedores começaram a verificar outras oportunidades junto com o começo do interesse do mercado financeiro para comprar e investir nesse mercado. Hoje em dia o mercado financeiro ele está muito mais ele está confortável em comprar os recebíveis. Comprar os recebíveis são os contratos de compra e venda através das vendas. Então você tem os mais difíceis, mas que são possíveis, quando o incorporador ele começa a obra, faz entre 30% a 60% da obra e vai até uns 30% a 60% de vendas. Com esses recebíveis, existe no mercado a possibilidade de você comprar, de fazer uma aquisição de recebíveis ou fazer uma securitização desses recebíveis, que é através de um CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, e com isso fazer o funding para que o incorporador termine a sua obra.
Normalmente, o funding é depositado numa conta para liberação ao longo do tempo, conforme a obra vai andando, e os novos recebíveis também vão fazendo frente a esse CRI. Tá? E outra coisa que o mercado financeiro é muito mais confortável seria o seguinte: são os incorporadores que têm carteira e querem fazer um novo investimento, pegam essa carteira de recebíveis que já terminou a obra, normalmente tem o termo de verificação de obra, que é o TVO, e essa carteira de recebíveis, então, ela é cedida. Aí tem duas maneiras de ceder: chama-se uma venda definitiva ou através de uma securitização, que é um CRI. São modalidades que o mercado tem interesse em adquirir. Nessas duas modalidades, faz-se funding para o incorporador utilizar livremente no que ele mais tem interesse. Dentro desses recebíveis, o mercado tem mais interesse nos recebíveis de tabela price. Por quê? Porque é uma tabela onde os recebíveis são constantes, não tem dentro do orçamento do mutuário, ele já está acertado, porque não tem uma subida como outras tabelas, por exemplo, como o SACOC, que ela vai tendo uma subida com o tempo, e às vezes não faz frente ao crescimento profissional do mutuário. Por isso, primeiramente, é mais fácil a price. E a segunda coisa que o mercado financeiro vê com bons olhos é quando tem a possibilidade no contrato de compra e venda de ter alienação fiduciária, chamada de AF. Porque você pode fazer o distrato, fazer os acordos, etc., mas isso é muito mais fácil no dia a dia do incorporador. No mercado financeiro, ele prefere que tenha isso, que tem regras mais claras, uma briga extrajudicial ou até judicial. Por isso que o mercado prefere as coisas mais padronizadas, mais fáceis para levantar recursos para o incorporador. Carballido, só aproveitando aí a oportunidade, queria perguntar para você: a gente sabe que esse mercado, ele realmente é um mercado muito pulverizado, né? E as pessoas às vezes não têm o conhecimento disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são as principais vantagens de você fazer uma securitização, né? Da gente estar securitizando isso até pelo motivo de alavancagem do próprio negócio, né? Às vezes você já consegue se preparar para um novo negócio, desenvolver um novo negócio, mas fora isso, a gente percebe de maneira muito nítida, quando se tem até a linha mais econômica dos imóveis, o loteamento mais popular, ele é uma forma da pessoa adquirir a casa própria, né? Então, às vezes a pessoa não tem nem o crédito possível para a compra de um Minha Casa Minha Vida, e ela começa o desenvolvimento desse sonho através da compra de um lote e depois da preparação para a construção dessa casa. Então, a gente está falando da realização do sonho do brasileiro. O brasileiro é patrimonialista e pensa sempre em adquirir a casa própria. Então, esse formato de longo prazo com a securitização, ele é um formato que a gente vê hoje acontecendo, que começa a se transformar realmente em algo muito bom para o mercado. Só que eu percebo os empresários preocupados com aquela possibilidade. Quem administra a carteira dele? No caso de vocês assumem essa carteira ou ainda faz parte do papel do loteador a administração da carteira dele? Esse é um ponto importante para os incorporadores. Hoje em dia, o mercado está um pouco flexível. Normalmente, quem estrutura os recebíveis para fazer um CRI ou uma compra definitiva dos recebíveis, tem duas possibilidades. Existem empresas de serviços, servicer, que elas fazem todo o relacionamento com o mutuário. Porém, é possível, porque o incorporador ele muitas vezes quer ficar à frente desse relacionamento, ele faz todo o relacionamento comercial, ele envia os boletos para os mutuários. Então, todo o relacionamento é feito através dele. Existe um backup, que é a empresa de serviço, que ela tem o contato com o mutuário, ela emite o código de barras que passa para o loteador, onde esse código de barras está definido que seria pago numa conta específica devido à securitização. Então, dessa maneira, você consegue fazer uma coisa híbrida, que é atender o recurso para o loteador,
O loteador incorporador, ele continua, se ele quiser, com relacionamento comercial, e se por acaso ele não quiser mais ou ele não quiser desde a partida, existe sempre esse serviço que vai fazer esse trabalho por ele. Tá ótimo, tá ótimo. Eu gostaria, Carvalho, de tocar num ponto importante aí. Nós estamos vivendo um momento econômico de baixa de juros, né? Eu acho que todo mundo está vendo, nós estamos com taxa Selic aí a mais baixa da história do país, né? Então isso realmente muda e a gente tem certeza que isso vai fomentar o mercado imobiliário no ano de 2020, né? Nós vemos com ótimos olhos aí realmente essa possibilidade e a gente tem certeza que isso vai trazer muita gente para o mercado de maneira geral e também muita gente para aquela compra da sua casa própria que ele ainda vai planejar, né? Então nós olhamos como um lote, mas a gente sabe que as pessoas olham como a casa própria dela. Então eu gostaria de perguntar para você nesse momento como que esse mercado, o mercado de loteamento e o mercado de fundos, né? Nós não podemos esquecer que o mercado de fundos imobiliários cresceu imensamente. Nós finalizamos o ano com 400 fundos imobiliários no país, então ele realmente cresceu. Qual é a expectativa desse juros baixo para os financiadores do mercado, agentes como vocês são de nome e de monta no país? Acaba sendo uma oportunidade. Pelo seguinte, os investidores, ou eles que aportaram recursos nesses fundos, muito deles são pessoas físicas. Então você tem hoje o CDI a 4,25 do Banco Central, que é a taxa que esses fundos têm como benchmark, e nos fundos de financiamento à pessoa física, que são esses de loteamento, essas taxas são mais altas. Normalmente elas são inflação mais uma taxa de juros, tá? E isso faz com que, como a taxa é bem mais alta, só a inflação está em torno de 4, então você já está quase no CDI, mais uma taxa de juros, atrai a pessoa física para esses juros mais altos. E faz com que exista muito recurso para isso. E o fundo imobiliário, quando ele é negociado em bolsa, ele se transforma como se fosse uma empresa, ele tem um prazo indefinido. Significa que você, por exemplo, se financiar o teu loteamento por 25 anos, você tem como adquirir essa carteira e tirar esse ônus ou essa espera que o loteador teria de 25 anos, que o negócio dele não é financiar por 25 anos, e sim ele fazer a incorporação e vender. O mercado financeiro, através dos seus fundos imobiliários, estão comprando isso. Então é uma oportunidade. Antes, quando o CDI estava 14 e pouco, você tinha uma certa preguiça de ir para mercados com mau risco. Dessa maneira, hoje em dia as pessoas estão mais voltadas a ter esse interesse, então ele fomenta muito mais o mercado imobiliário. E isso substitui os bancos, que nem sempre querem correr um risco tão longo, e através da liquidez diária das cotas em bolsa dos fundos imobiliários, você sente uma certa tranquilidade para entrar num fundo que renda muito mais e tem um prazo mais longo, e ele tem uma rentabilidade maior porque o prazo é muito longo. Então ele consegue juntar o interesse do mutuário, que é um financiamento de longo prazo, com uma taxa de juros que a pessoa física queira investir, e através da bolsa ele não precisa ficar tanto tempo, que ele consegue vender suas cotas em mercado. Tá ótimo, muito obrigado. Carvalho, eu creio que o papo é esse mesmo, era mais para a gente fazer uma introdução, mas para poder finalizar, eu gostaria que você falasse alguma coisa para esse loteador, para esse empresário, para esse urbanista que faz a parte de desenvolvimento imobiliário no parcelamento de solo, que é algo que faz a expansão das cidades de maneira geral. Então, queria que você desse alguma dica ou falasse alguma coisa que você acha importante para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo. A dica é que hoje em dia esses recebíveis você consegue transformar em caixa e com isso fazer frente a todos os seus investimentos. Embora o prazo tenha aumentado muito, mas o mercado adquire isso. E nós, da Vector Investimentos, temos condições de analisar os recebíveis e verificar que estrutura oferecer para que você tenha caixa à vista em troca desses recebíveis. Com isso você consegue ir focar no seu empreendimento e girar e poder, se quiser, fazer parcerias, aquisição de
de terra ou fazer frente a todas as aprovações que demoram um tempo e tem custos também. Então, dessa maneira, a gente consegue juntar o mercado financeiro com o incorporador, dando os recursos para que ele faça todo o desenvolvimento imobiliário que ele precisa. Ótimo, Carbalido. Obrigado pela resposta aí, pelas dicas. A gente agradece a oportunidade desse bate-papo, de você ter se deslocado para a gente poder conversar. Eu sei que a agenda é complicada, mas a gente conseguiu encaixar aí. Novamente queria agradecer a Demi pela oportunidade de estar aqui na casa deles. É muito bonito aqui na Urca, aqui no Rio de Janeiro. E agradecer a todos que tiveram a oportunidade de assistir. Muito obrigado e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.